A compaixão só é possível com entendimento e consciência. Você não apenas respeita a outra pessoa, mas também atingiu o âmago mais profundo do seu ser. Quando consegue ver esse seu âmago mais profundo, você é capaz de ver também o âmago mais profundo da outra pessoa. O outro deixa de ser um corpo ou uma mente. Ele existe como alma. E as almas não estão separadas. Quando duas almas se encontram, elas são uma só. A compaixão é a mais elevada forma de amor. Prefácio. Nós sabemos o que é paixão. Por isso, não é muito difícil entender o que a compaixão poderia ser. Paixão significa um estado de febre biológica. Ela é quente. Você fica quase possuído por energias biológicas inconscientes. Você não é mais senhor de si mesmo. É só um escravo. Compaixão significa que você transcendeu a biologia, que você transcendeu a fisiologia. Você não é mais um escravo. Você se tornou um mestre. Agora, você vive conscientemente. Não é mais dirigido, puxado para lá e para cá por forças inconscientes. Você pode decidir o que quer fazer com as suas energias. Você é totalmente livre. Portanto, a mesma energia que se torna paixão é transformada em compaixão. Paixão é luxúria. Compaixão é amor. Paixão é desejo. Compaixão é ausência de desejo. Paixão é ganância. Compaixão é compartilhar. A paixão quer usar o outro como um meio. A compaixão respeita o outro como um fim em si mesmo. A paixão mantém você preso à terra, ao lodo, e você nunca se torna um lótus. A compaixão faz de você um lótus. Você começa a se elevar acima do mundo lodoso dos desejos, da ganância, da raiva. A compaixão é a transformação das suas energias. Normalmente, você vive disperso, fragmentado. Um pouco de energia é absorvida pela sua raiva. Outro tanto é absorvido pela sua ganância. Outro tanto pela sua luxúria e assim por diante. E existem tantos desejos à sua volta que você fica sem energia nenhuma. Você acaba oco, vazio. Lembre-se do que disse William Blake. Há uma grande sabedoria nisto. Ele disse: energia é alegria, mas não lhe resta nenhuma energia. Toda a sua energia vive descendo pelo ralo. Quando todas essas energias não são mais desperdiçadas, elas começam a encher o seu lago interior, o seu ser interior. Você fica repleto. Uma grande alegria brota em você. Quando começa a transbordar, você se torna um Buda e passa a ser uma fonte inesgotável. Só quando for um Buda, você provará o que é a compaixão. A compaixão é um amor sereno, não frio, veja bem, sereno. É um compartilhar da sua alegria com toda a existência. Você passa a ser uma bênção para si mesmo e uma bênção para toda a existência. Isso é compaixão. A paixão é uma maldição. A compaixão é uma bênção. Compaixão, energia e desejo. Buda viveu durante 40 anos depois de se tornar iluminado. Depois de todos os seus desejos terem acabado, o ego desaparecido, ele viveu mais 40 anos. Muitas vezes lhe perguntaram: por que você ainda está no corpo? Se toda a coisa acabou, você deveria desaparecer. Parece ilógico. Por que um Buda deveria viver num corpo por mais tempo? Se não existe desejo, como o corpo pode continuar? Existe algo muito profundo a ser entendido. Quando o desejo desaparece, a energia que era direcionada para o desejo permanece.
ela não pode desaparecer. O desejo é só uma forma de energia. É por isso que você pode transformar um desejo em outro. A raiva pode se tornar sexo. O sexo pode se tornar raiva. O sexo pode se tornar ganância. Por isso, sempre que você encontrar uma pessoa gananciosa, verá que ela é menos sexual. Se ela for absolutamente gananciosa, ela não será nem um pouco sexual. Será celibatária, porque toda a energia se transfere para a ganância. E se você encontrar uma pessoa muito sexual, descobrirá que ela não é gananciosa, pois não sobra energia nenhuma para a ganância. Se você conhece alguém que reprimiu a sexualidade, saiba que ela ficará com raiva. A raiva estará sempre prestes a vir à tona. Você pode ver isso nos olhos dela, no rosto dela. Ela é pura raiva. Toda a energia sexual se tornou raiva. É por isso que os chamados monges e sadhus estão sempre com raiva. O jeito como eles andam mostra essa raiva. O jeito como olham para você mostra essa raiva. O silêncio desses monges é superficial. Toque neles e eles ficarão com raiva. O sexo se torna raiva. O sexo e a raiva são as formas. A vida é a energia. O que acontece quando todos os desejos desaparecem? A energia não pode desaparecer. A energia é indestrutível. Pergunte aos físicos. Até eles dirão que a energia não pode ser destruída. Existia uma determinada energia em Gautama Buda quando ele se tornou iluminado. Essa energia estava sendo direcionada para o sexo, para a raiva, para a ganância, para milhões de coisas. Então, todas essas formas desapareceram. E no que se transformou essa energia? A energia não pode simplesmente deixar de existir. E quando o desejo deixa de existir, ela passa a não ter forma, mas ainda assim existe. Então, qual passa a ser a função dela? Essa energia se torna compaixão. Você não pode sentir compaixão porque você não tem energia. Toda a sua energia está dividida, espalhada por aí, em diferentes formas, às vezes na forma de sexo, às vezes na forma de raiva, às vezes na forma de ganância. A compaixão não é uma forma. Só quando todos os desejos desaparecerem, a sua energia se torna compaixão. Você não pode cultivar a compaixão. Quando você está sem desejo, a compaixão acontece. Toda a sua energia se move para a compaixão. E esse movimento é muito diferente. O desejo tem uma motivação, um objetivo. A compaixão é imotivada. Ela não tem nenhum objetivo. É simplesmente energia transbordante. Compaixão é o amor que atingiu a maioridade. A ênfase que Gautama Buda deu à compaixão foi um novo fenômeno aos olhos dos antigos místicos. Gautama Buda criou uma linha divisória histórica nos separando do passado. Antes dele, bastava a meditação. Ninguém enfatizava a compaixão junto com a meditação. E isso porque a meditação leva à iluminação, ao florescimento, à expressão suprema do ser. De que mais você precisa? No que concerne ao indivíduo, a meditação é suficiente. A grandeza do Buda está no fato de ele apresentar a compaixão até mesmo antes de você começar a meditar. Você precisa ser mais amoroso, mais bondoso, mais compassivo. Existe uma ciência oculta por trás disso. Antes de se tornar iluminado, se você tiver um coração cheio de compaixão, existe a possibilidade de que depois da meditação você ajude outras pessoas a atingir a mesma beleza, a mesma elevação, a mesma celebração que você atingiu. Gautama Buda faz o possível para que a iluminação seja contagiosa. Mas,
Se a pessoa sente que voltou para casa, por que ela vai se importar com os outros? Buda, pela primeira vez, faz da iluminação um ato de desprendimento. Ele faz com que ela passe a ser uma responsabilidade social. Trata-se de uma grande mudança de perspectiva. Mas a compaixão precisa ser aprendida antes que a iluminação aconteça. Se não for aprendida antes, depois da iluminação, não haverá nada para aprender. Se a pessoa ficar muito extasiada em si mesmo, até a compaixão vai parecer um obstáculo para a sua alegria. Vai ser um tipo de perturbação em seu êxtase. É por isso que existem centenas de pessoas iluminadas, mas tão poucos mestres. Ser iluminado não significa necessariamente que você se tornou um mestre. Tornar-se um mestre significa que você tem uma imensa compaixão e se sente envergonhado de entrar sozinho nos belos espaços que a iluminação lhe franqueia. Você quer ajudar as pessoas que estão cegas, tateando na escuridão, em busca de um caminho. Ajudá-las passa a ser uma alegria, não um incômodo. Na verdade, quando você vê tantas pessoas florescendo à sua volta, o seu êxtase fica mais profundo. Você não é uma árvore solitária que floriu numa floresta onde mais nenhuma outra árvore floriu. Quando toda a floresta florir com você, a alegria se multiplicará. Você aproveita a sua iluminação para causar uma revolução neste mundo. Gautama Buda não é só um ser iluminado, ele é um revolucionário iluminado. A preocupação dele com o mundo, com as pessoas, é imensa. Ele ensinava aos discípulos que quando você medita e sente silêncio, serenidade, uma alegria profunda borbulhando dentro do seu ser, não deve guardar isso só para si. Ofereça isso ao mundo todo. E não fique preocupado, pois quanto mais você der, mais será capaz de dar. O gesto de dar passa a ter uma enorme importância depois que você descobre que ele não tira nada de você. Muito pelo contrário, ele multiplica as suas experiências. Mas a pessoa que nunca sentiu compaixão não conhece o segredo de dar, não conhece o segredo de compartilhar. Aconteceu com um dos discípulos de Buda, um leigo. Ele não era um sannyasin, mas era muito devotado a Gautama Buda. Ele disse: "Eu farei o que disse, mas com uma exceção. Eu darei toda a minha alegria, toda a minha meditação e todos os meus tesouros interiores ao mundo inteiro, exceto ao meu vizinho, pois ele é um sujeito realmente insuportável." Os vizinhos são sempre inimigos. Gautama Buda disse a ele: "Então, esqueça o mundo e dê apenas ao seu vizinho." O homem não entendeu. "O que está dizendo?" Buda disse: "Só quando der ao seu vizinho, você ficará livre dessa atitude antagonista com relação ao ser humano." Compaixão significa, basicamente, aceitar as fragilidades, as fraquezas das pessoas sem esperar que elas se comportem como deuses. Essa expectativa é crueldade, porque elas não serão capazes de se comportar como deuses e cairão no seu conceito, além de perder o respeito por si mesmas. Você as prejudica de um modo perigoso, tira a dignidade delas. Um dos conceitos básicos da compaixão é exaltar todas as pessoas, conscientizar todas de que o que aconteceu com você pode acontecer com elas, que ninguém é um caso perdido, ninguém é pouco merecedor, que a iluminação não é algo que seja preciso merecer. Ela é a própria natureza do seu ser. Mas essas palavras têm de vir de uma pessoa iluminada. Só assim elas despertarão confiança. Se vierem de eruditos não iluminados, não despertarão confiança. A palavra, quando pronunciada por um homem iluminado, passa a respirar, passa a ter uma pulsação. Ela se torna viva, entra direto no coração. Não é simplesmente uma ginástica intelectual.
Mas, com o erudito, a coisa é diferente. Ele próprio não tem muita certeza do que está falando, do que está escrevendo. Ele está na mesma incerteza que você. Gautama Buda é um dos marcos na evolução da consciência. A contribuição que ele fez é enorme, imensurável. E, dessa contribuição, a ideia da compaixão é a mais essencial. Mas você tem de se lembrar que só porque é compassivo você não se torna mais elevado. Se não se lembrar, você estraga tudo. A coisa passa a ser uma viagem do ego. Lembre-se de não humilhar as outras pessoas demonstrando compaixão. Do contrário, você não estará sendo compassivo. Por trás das palavras, você estará adorando vê-las humilhadas. A compaixão tem de ser compreendida, porque ela é o amor que atingiu a maioridade. O amor comum é muito infantil, é um joguinho divertido para adolescentes. Quanto mais rápido você superar esse amor, melhor, pois o seu amor é uma força biológica cega. Ele não tem nada a ver com o crescimento espiritual. É por isso que os casos de amor se tornam uma coisa estranha, ficam extremamente amargos. Era tudo tão sedutor, tão excitante, tão desafiador, que por esse romance você poderia até morrer. Agora, você pode até morrer, mas não por ele. Você pode morrer para se livrar dele. O amor é uma força cega. Os únicos amantes bem-sucedidos são aqueles que nunca conseguiram ficar com a pessoa amada. Todas aquelas grandes histórias de amor, Laila e Majnu, Shri e Farhat, Soni e Mahval, 3 histórias orientais de grande amor comparáveis a Romeu e Julieta. Mas nenhum desses grandes amantes conseguiu acabar juntos. A sociedade, os pais, tudo era um obstáculo. E eu acho que isso talvez tenha sido bom. Depois que os amantes se casam, não resta mais nenhuma história de amor. Majnu teve sorte de nunca ter ficado com Laila. O que acontece quando 2 forças cegas se encontram? Como as duas são cegas e inconscientes, o resultado não pode ser lá muito harmonioso. Ele só pode ser um campo de batalha de dominação, de humilhação, de todo tipo de conflito. Mas, quando a paixão passa a ficar alerta e consciente, toda a energia do amor atinge um aprimoramento, torna-se compaixão. O amor é sempre dirigido a uma pessoa, e o seu desejo mais profundo é possuir essa pessoa. O mesmo vale para outra pessoa, e isso torna a vida um inferno para ambas. A compaixão não é dirigida a ninguém, não é um relacionamento, é simplesmente o seu próprio ser. Você fica feliz em ter compaixão pelas árvores, pelos pássaros, pelos animais, pelos seres humanos, por todo mundo, incondicionalmente, sem pedir nada em troca. Compaixão é libertação da biologia cega. Antes de se tornar iluminado, você precisa ficar alerta para que a sua energia de amor não seja reprimida. É isso o que as antigas religiões vêm fazendo. Elas ensinam você a condenar as expressões biológicas do seu amor. Aí você reprime a sua energia de amor, e é essa energia que pode ser transformada em compaixão. Com a condenação, não existe nenhuma possibilidade de transformação. Por isso, os seus santos são absolutamente destituídos de compaixão. Nos olhos deles, você não vê nenhuma compaixão. Eles são secos, não têm nenhum sumo. Viver com um santo durante 24 horas é suficiente para saber como é o inferno. Talvez as pessoas tenham consciência desse fato. Por isso, elas tocam os pés dos santos e correm dali imediatamente. Um dos maiores filósofos da nossa era, Bertrand Russell, declarou enfaticamente: "Se o céu e o inferno existem, eu quero ir para o inferno." Por quê? Só para evitar os santos, porque o céu vai estar cheio desses santos mortos, apáticos, desinteressantes.
E Bertrand Russell pensava: eu não vou tolerar a companhia deles nem por um minuto. Como imaginar toda a eternidade, para sempre, passada em meio a esses cadáveres que não conhecem o amor, não conhecem a amizade, que nunca tiram um dia de folga? O santo continua santo durante os 7 dias da semana. Ele não tem permissão para gozar a sua condição de ser humano, nem mesmo em um dia da semana, no domingo. Não, ele tem de ficar ali rígido, duro, e essa rigidez fica cada vez pior à medida que o tempo passa. A opção de Bertrand Russell de ficar no inferno me agrada muito, porque eu posso entender o que ele quer dizer com isso. Ele está dizendo que no inferno você vai encontrar todas as grandes figuras deste mundo, os poetas, os pintores, os espíritos rebeldes, os cientistas, as pessoas criativas, os dançarinos, os atores, os cantores, os músicos. O inferno deve ser um verdadeiro paraíso, porque o céu é um verdadeiro inferno. As coisas desandaram e isso aconteceu basicamente porque a energia de amor está sendo reprimida. A contribuição de Gautama Buda é: não reprima a sua energia de amor. Aprimore-a e use a meditação para aprimorá-la. Então, lado a lado, à medida que a meditação se desenvolve, ela continua a aprimorar a sua energia de amor, transformando-a em compaixão. E antes que a sua meditação atinja o seu mais elevado clímax e exploda numa belíssima experiência de iluminação, a compaixão já estará muito próxima. Ela possibilitará que a pessoa iluminada deixe as suas energias fluírem. E agora, ela tem toda a energia do mundo, pelas raízes da compaixão, para qualquer pessoa que estiver pronta para receber. Só esse tipo de pessoa se torna um mestre. Tornar-se iluminado é simples, mas tornar-se um mestre é um fenômeno extremamente complexo, pois é preciso meditação mais compaixão. Só meditação é fácil, só compaixão é fácil, mas as duas juntas, desenvolvendo-se simultaneamente, passa a ser uma questão complexa. Mas as pessoas que se tornam iluminadas e nunca compartilham essa experiência porque não sentem compaixão, não ajudam a evolução da consciência na Terra. Elas não elevam o nível da humanidade. Só os mestres conseguem elevar a consciência. Por menor que seja a consciência que você tem, todo o crédito é dos poucos mestres que conseguiram continuar compassivos mesmo depois de atingir a iluminação. Não será fácil para você entender, mas a iluminação é tão absorvente que a pessoa tende a esquecer o mundo inteiro. Ela fica de tal modo satisfeita que não resta nenhum espaço para pensar em todos os milhões de pessoas que estão tateando no escuro, em busca da mesma experiência, conscientemente ou não, do modo certo ou errado. Quando a compaixão continua presente, é impossível esquecer essas pessoas. Na verdade, esse é o momento em que você tem algo a dar, tem algo a compartilhar. E compartilhar é uma alegria tão grande. Você aprendeu por meio da compaixão, gradativamente, que quanto mais compartilha, mais você tem. Se você conseguir compartilhar a sua iluminação também, ela será muito mais rica, muito mais vibrante, terá um ar muito maior de celebração e muitas outras dimensões. A iluminação pode ser unidimensional. É isso que acontece com muitas pessoas. Elas deixam satisfeitas e elas desaparecem na fonte universal. Mas a iluminação pode ser multidimensional. Pode trazer muitas flores para este mundo. E você possui algo para o mundo porque todos somos filhos e filhas desta terra. Eu me lembro das palavras de Zaratustra: nunca traia a terra. Mesmo no ápice da sua glória, não se esqueça da terra.
Ela é a sua mãe. E não se esqueça das pessoas. Elas podem ser um estorvo, podem ser seus inimigos, podem tentar de todas as maneiras destruir você. Já podem tê-lo crucificado, apedrejado até a morte ou envenenado, mas não se esqueça delas. Seja o que for que tenham feito, fizeram em estado inconsciente. Se você não perdoá-las, quem vai fazer isso? E o seu ato de perdão vai enriquecê-lo imensuravelmente. Só preste atenção para não dar força a nada que vá contra a compaixão. Ciúme, competição, tentativa de dominar, tudo isso vai contra a compaixão. E quando fizer uma dessas coisas, você perceberá no mesmo instante, porque a sua compaixão vai começar a vacilar. No momento em que você sentir a compaixão fraquejando, deve estar fazendo algo que vai contra ela. Você pode envenenar a sua compaixão com coisas estúpidas, que não servem para nada a não ser provocar ansiedade, angústia, brigas, além de ser um total desperdício da sua vida tão preciosa. Uma bela história para você. Patty foi para casa 1 hora mais cedo do que de costume e encontrou a mulher nua na cama. Quando lhe perguntou o que ela estava fazendo ali nua, ela explicou: "Eu estou protestando porque não tenho roupas bonitas para usar." Patty abriu a porta do guarda-roupa. "Isso é ridículo", disse ele. "Olha aqui. Você tem um vestido amarelo, um vestido vermelho, um vestido estampado, um terninho." "Oi, Bill." Então continuou: "Um vestido verde." Isso é compaixão. Compaixão pela esposa, compaixão por Bill. Nenhum ciúme, nenhuma briga, apenas: "Oi, Bill, como você vai?" O marido nem sequer pergunta: "O que você está fazendo no meu guarda-roupa?" A compaixão é muito compreensiva. É a mais pura compreensão que um homem pode ter. O homem de compaixão não se deixa perturbar pelas mesquinharias da vida, que acontecem a todo momento. Só quando age assim você está ajudando, de modo indireto, as suas energias de compaixão a se acumular, a se cristalizar, a ficar mais fortes e a continuar aumentando com a meditação. Então, quando chega o momento bem-aventurado, quando você está cheio de luz, haverá pelo menos uma companhia, a compaixão, e imediatamente um novo estilo de vida, porque agora você tem tanto que pode abençoar o mundo todo. Embora Gautama Buda tenha evitado ao máximo, por fim ele teve de fazer uma divisão, uma categorização entre os discípulos. Uma categoria ele chamou de arhatas. Eram pessoas iluminadas, mas sem compaixão. Elas colocavam toda a energia que tinham na meditação, mas não ouviam o que Buda dizia sobre a compaixão. E o outro grupo ele chamou de bodhisattvas. Estes ouviam a mensagem de Buda sobre a compaixão. Eles eram iluminados com compaixão, por isso não tinham pressa de chegar à outra margem. Eles preferiam se demorar nesta margem de cá, com todas as suas dificuldades, para ajudar as pessoas. O barco deles chegou e talvez o capitão tenha dito: "Não percam tempo, chegou a hora de ir para outra margem, que vocês buscaram a vida inteira." Mas eles convenceram o capitão a se demorar mais um pouco para que pudessem compartilhar a alegria que sentiam, a sua sabedoria, a sua luz, o amor por todas as pessoas que buscavam o mesmo que eles. Isso fez com que as pessoas passassem a confiar neles. Sim, existe uma outra margem e quando a pessoa está madura, um barco vem para levá-la para essa outra margem. Existe uma margem dos imortais, onde não existe sofrimento, onde a vida é simplesmente uma canção e uma dança a todo momento. Mas deixem-nos pelo menos dar a essas pessoas um gostinho dessa margem antes de deixar este mundo. E os mestres tentam se agarrar de todas as maneiras a alguma coisa para não serem arrastados para a outra margem. De acordo com Buda, a compaixão é o melhor artifício, porque, em última análise,
ela é também um desejo. A ideia de ajudar alguém é também um desejo, e enquanto você tiver um desejo, não poderá ser levado para outra margem. Ela é um fio muito tênue que o mantém preso a este mundo. Tudo mais já se soltou. As correntes já se romperam, com exceção de um fiozinho de amor. Mas a ênfase de Buda está na ideia de se agarrar a esse fiozinho tanto quanto possível. Quanto mais pessoas você puder ajudar, melhor. A sua iluminação não deve ter um motivo egoísta. Não deve ser só para você. Ela deve ser compartilhada ao máximo com tantas pessoas quanto for possível. Essa é a única maneira de elevar a consciência na Terra que deu a você a vida, que deu a você a chance de se tornar iluminado. Esse é o momento de dar em troca alguma coisa, embora você não possa retribuir tudo o que a vida lhe deu. Só pode retribuir com uma coisa. Só 2 flores em sinal de gratidão. Meditação, a flor, compaixão, a fragrância. Meditação é a flor e compaixão é a fragrância. É exatamente assim que acontece. A flor desabrocha e a fragrância se espalha ao vento em todas as direções, chegando até os confins da terra. Mas o principal é o desabrochar da flor. O ser humano também carrega dentro dele uma potencialidade para o florescimento. Até e ao menos que o ser interior do homem floresça, a fragrância da compaixão não é possível. A compaixão não pode ser praticada. Ela não é uma disciplina. Você não pode controlá-la. Ela está além de você. Se meditar, um dia, de repente, você se dará conta de um novo fenômeno absolutamente desconhecido. De dentro do seu ser, a compaixão está fluindo para toda a existência. Indiretamente, sem destinatário, ela avança até os confins da existência. Sem meditação, a energia continua sendo paixão. Com meditação, a mesma energia torna-se compaixão. Paixão e compaixão não são 2 energias diferentes. Elas são a mesma energia. Depois que passa pela meditação, ela é transformada, transfigurada, torna-se qualitativamente diferente. A paixão se move para baixo, a compaixão se move para cima. A paixão passa pelo desejo, a compaixão passa pela ausência de desejo. A paixão é uma ocupação para esquecer as misérias que você vive. A compaixão é uma celebração, é uma dança de sintonização, de plenitude. Você está tão pleno que pode compartilhar. Nada mais resta. Você cumpriu o destino que estava carregando há milênios dentro de você como uma potencialidade não desabrochada. Apenas um botão. Agora, o botão se abriu e está dançando. Você atingiu, está realizado, não há mais o que atingir, nenhum lugar onde chegar, nada a fazer. Agora, o que acontecerá com a energia? Você começa a compartilhar a mesma energia que estava passando pelas camadas escuras da paixão, agora está acendendo com os raios de luz, sem nenhum vestígio de desejo, sem nenhum vestígio de condicionamento. Não corrompida por nenhuma motivação, por isso eu a chamo de fragrância. A flor é limitada, mas não a fragrância. A flor tem limitações. As suas raízes estão presas num cativeiro. Mas a fragrância não tem cativeiro. Ela simplesmente passa, acompanha o vento. Não tem amarras neste mundo. A meditação é uma flor. Ela tem raízes. Ela existe em você. Quando surge a compaixão, ela não tem raízes. Simplesmente se move e continua se movendo. Buda desapareceu, mas não a compaixão dele. A flor morrerá cedo ou tarde.
Ela é parte da terra e o pó voltará a ser pó, mas a fragrância que foi exalada continuará existindo para todo o sempre. Buda se foi, Jesus se foi, mas não a fragrância deles. A compaixão desses homens continua existindo e quem quer que se abra para ela imediatamente sentirá o seu impacto, será tocado por ela, será conduzido a uma nova jornada, a uma nova peregrinação. A compaixão não se limita à flor. Ela vem da flor, mas não é da flor. Ela vem por meio da flor, que é só uma passagem. Na verdade, a compaixão vem de muito além. Ela não pode surgir sem a flor. A flor é um estágio necessário, mas não pertence à flor. Depois que a flor desabrocha, a compaixão é exalada. Essa insistência, essa ênfase, tem de ser muito bem entendida, pois do contrário, você pode começar a praticar uma compaixão que não é a fragrância de verdade. A compaixão praticada é simplesmente a mesma paixão com outro nome. Trata-se da mesma energia contaminada pelo desejo e corrompida pela motivação e pode se tornar muito perigosa para as outras pessoas, porque em nome da compaixão você pode destruir, em nome da compaixão você pode criar servidão. Não se trata de compaixão e, se praticá-la, você será artificial, formal, na verdade, hipócrita. A primeira coisa a se lembrar é que a compaixão não pode ser praticada. É nesse ponto que todos os seguidores de todos os grandes mestres religiosos se perdem. Buda atingiu a compaixão por meio da meditação. Agora os budistas continuam praticando a compaixão. Jesus atingiu a compaixão por meio da meditação. Agora os cristãos, os missionários cristãos, continuam praticando o amor, a compaixão, o serviço à humanidade, mas a compaixão dessas pessoas revelou ser uma força muito destrutiva neste mundo. Essa compaixão só criou guerras. Essa compaixão destruiu milhões de pessoas. Elas acabaram profundamente aprisionadas. A compaixão liberta você, dá a você liberdade, mas essa compaixão só vem por meio da meditação. Não existe outro jeito. Buda disse que a compaixão é um subproduto, uma consequência. Você não pode causar a consequência diretamente. Precisa fazer alguma coisa, precisa produzir a causa, e o efeito vem em seguida. Por isso, se você quer mesmo entender o que é compaixão, tem de entender também o que é meditação. Esqueça tudo sobre a compaixão. Ela surge espontaneamente. Procure entender o que é meditação. A compaixão pode servir como critério, quer a meditação esteja certa ou não. Se a meditação estiver certa, a compaixão certamente vai brotar. Ela é natural. É como uma sombra. Se a meditação estiver errada, a compaixão não vai brotar. Portanto, a compaixão pode servir como critério para descobrir se a meditação está realmente certa ou não. E a meditação pode estar errada. As pessoas têm a ideia equivocada de que toda meditação está correta. Não é verdade. A meditação pode estar errada. Por exemplo, qualquer meditação que leve você à concentração profunda está errada. Ela não resultará em compaixão. Você ficará cada vez mais fechado em vez de se tornar mais aberto. Se você estreita o foco da sua consciência, concentra-se em algo e exclui o resto da existência e se direciona para um só ponto, isso criará cada vez mais tensão em você. Por isso a palavra atenção, que significa intenção, concentração. O próprio som da palavra provoca em você o sentimento de tensão. A concentração tem as suas utilidades, mas não é meditação.
No estudo científico, na pesquisa científica, no laboratório de ciências, você precisa de concentração. Você tem de se concentrar num problema e excluir todo o resto. Excluir a tal ponto que você fica praticamente alheio ao resto do mundo. O seu mundo se resume no problema em que você está concentrado. É por isso que os cientistas ficam tão distraídos. As pessoas que se concentram demais sempre acabam distraídas porque elas não sabem como ficar abertas para o mundo todo. Eu estava lendo uma piada. Eu trouxe um sapo, disse o professor de zoologia, exultante diante da classe. Foi tirado agorinha mesmo do lago para que possamos estudar a sua aparência externa e depois dissecá-lo. Ele desembrulhou cuidadosamente o pacote que trazia consigo. Dentro havia um sanduíche de presunto preparado com cuidado. O bom professor olhou o sanduíche consternado. Que estranho, eu me lembro de ter comido o meu almoço. É isso que acontece com os cientistas. Eles se tornam unidirecionados e toda a mente se estreita. Claro, a mente estreita tem a sua utilidade. Ela fica mais perspicaz, fica como uma agulha pontuda, atinge exatamente o ponto, mas não repara na vida grandiosa em torno dela. Um Buda não é um homem de concentração. Ele é um homem de consciência. Ele não está tentando estreitar a sua consciência. Pelo contrário, está tentando saltar todas as barreiras para ficar totalmente disponível para a existência. Observe, a existência é simultânea. Eu estou falando aqui e o barulho do trânsito é simultâneo. O trem, os pássaros, o vento soprando por entre as árvores, neste instante, toda a existência converge. Você está me ouvindo. Eu estou falando com você e milhões de coisas estão acontecendo. É extremamente rico. A concentração faz com que você convirja para um único ponto e o preço disso é muito alto. 90% da vida é descartada. Se você está resolvendo um problema matemático, não pode ouvir os pássaros, eles serão uma distração. As crianças brincando em volta, os cães latindo na rua, serão uma distração. Por causa da concentração, as pessoas tentam fugir da vida, vão para o Himalaia, vão para uma caverna, buscam o isolamento para poder se concentrar em Deus. Mas Deus não é um objeto. Deus é essa totalidade de existência, deste momento. Deus é a totalidade. É por isso que a ciência nunca conseguirá conhecer a divindade. O próprio método da ciência é a concentração, e por causa desse método, a ciência nunca poderá conhecer o divino. Ela pode conhecer mais e mais detalhezinhos. Primeiro pensavam que a molécula era a menor partícula que existia. Depois, ela foi dividida. Depois, uma parte mais minúscula ainda, o átomo, foi descoberta. Então, os métodos de concentração o dividiram também. Agora, existem os elétrons, os prótons, os nêutrons. Cedo ou tarde, eles acabarão sendo divididos também. A ciência avança do pequeno para o menor ainda, e o maior, o vasto, fica completamente esquecido. O todo é completamente esquecido em favor da parte. A ciência nunca conhecerá a divindade por causa da concentração. Portanto, quando as pessoas me procuram e dizem: Osho, ensine-nos a concentração, queremos conhecer o divino, eu fico simplesmente perplexo. Elas não entendem os fundamentos básicos da busca. A ciência é unidirecionada, a busca é objetiva. Religiosidade é simultaneidade. O objeto é o todo, o total. Para conhecer o total, você terá de ter uma consciência que esteja aberta para todos os lados, não confinada, parada numa janela. Do contrário, a moldura da janela se tornará a moldura da existência. Fique simplesmente sob o sol, ao ar livre. Isso é que é meditação. A meditação não tem moldura.
Ela não é uma janela, não é uma porta. A meditação não é concentração, não é atenção. Meditação é percepção. Então, o que fazer? Repetir um mantra, fazer meditação transcendental não vai adiantar. A meditação transcendental passou a ser muito importante nos Estados Unidos por causa da abordagem objetiva da mente científica, e é a única meditação que pode passar por uma pesquisa científica. Ela é concentração, não meditação. Por isso, é compreensível à mente científica. Nas universidades, nos laboratórios, na psicologia, tem-se feito muita pesquisa sobre a MT, porque ela não é meditação. Ela é concentração, um método de concentração. Cai na mesma categoria da concentração científica. Existe uma ligação entre as duas. Mas ela não tem nada a ver com meditação. A meditação é tão vasta, tão incrivelmente infinita, que nenhuma pesquisa científica é possível. Só a compaixão demonstrará se a pessoa chegou lá ou não. As ondas alfas não servirão para muita coisa, porque elas ainda vêm da mente e a meditação não vem. Ela é algo muito além. Então, deixe-me acrescentar algumas informações básicas. Primeiro, meditação não é concentração, mas relaxamento. A pessoa simplesmente relaxa em si mesma. Quanto mais você relaxa, mais se sente aberto, vulnerável. Você fica menos rígido, mais flexível, e de repente, a existência começa a penetrar em você. Você deixa de ser como uma rocha e passa a ter aberturas. Relaxamento significa deixar-se ficar num estado em que você não está fazendo nada, pois se estiver fazendo alguma coisa, a tensão vai continuar. Trata-se de um estado de não fazer. Você simplesmente relaxa e aprecia a sensação de relaxamento. Relaxe em si mesmo, feche os olhos e ouça tudo o que está acontecendo à sua volta. Não precisa sentir nada como distração. No momento em que você sente que algo é uma distração, você está negando o divino. Este momento chega até você como um pássaro. Não o afugente. O divino bate à sua porta como um pássaro. O momento seguinte chega na forma de um cachorro latindo, ou de uma criança chorando e soluçando, ou de um maluco dando risada. Não negue, não rejeite, aceite. Porque, se negar alguma coisa, você vai ficar tenso. Todas as negações geram tensão. Aceite. Se você quer relaxar, a aceitação é o caminho. Aceite qualquer coisa que acontecer em volta. Deixe que ela se torne um todo orgânico. Saiba você ou não, tudo está interrelacionado. Estes pássaros, estas árvores, este céu, este sol, esta terra, você, eu, tudo está relacionado. É uma unidade orgânica. Se o sol desaparecer, as árvores também vão desaparecer. Se as árvores desaparecerem, os pássaros também vão desaparecer. Se os pássaros e as árvores desaparecerem, você não poderá estar aqui. Vai desaparecer também. É uma ecologia. Tudo está profundamente relacionado com todo o resto. Portanto, não negue coisa nenhuma, pois no momento em que negar, você estará negando algo em você. Se você nega esses pássaros cantando, então algo dentro de você está sendo negado. Se você nega, rejeita, se sente distraído ou zangado, você está rejeitando alguma coisa dentro de você. Simplesmente ouça os pássaros novamente, sem se sentir distraído ou com raiva, e de repente perceberá você que o pássaro dentro de você responde. Então, aqueles pássaros não estarão ali como estranhos, intrusos. Subitamente,
Toda a existência se torna uma família. Ela é. E eu considero uma pessoa religiosa quando ela passa a entender que toda a existência é uma família. Ela pode não frequentar nenhuma igreja, pode não prestar culto em nenhum templo, pode não rezar em nenhuma mesquita ou guruduara, não importa, isso é irrelevante. Se você faz isso, ótimo, tudo bem. Se não faz, melhor ainda. Mas a pessoa que compreendeu a unidade orgânica da existência vive constantemente num templo, vive constantemente diante do sagrado e do divino. Mas, se você está recitando algum mantra idiota, vai achar que os pássaros são idiotas. Se está repetindo alguma bobagem dentro de você, ou pensando em alguma trivialidade, você pode chamar isso de filosofia, religião. Então, os pássaros vão se tornar uma distração. Os sons que eles fazem são simplesmente divinos. Eles não dizem nada, ficam simplesmente borbulhando de felicidade. O canto deles não tem outro significado que não seja um transbordamento de energia. Eles querem compartilhar com a existência, com as árvores, com as flores, com você. Eles não têm nada a dizer, estão simplesmente ali, sendo eles mesmos. Se relaxar, você aceita. A aceitação da existência é o único meio de relaxar. Se pequeninas coisas perturbam você, então é a sua atitude que o está perturbando. Sente-se em silêncio. Ouça tudo o que está acontecendo à sua volta e relaxe. Aceite. Relaxe. E de repente, você vai sentir uma energia imensa brotando dentro de você. Essa energia será percebida primeiramente como uma respiração mais profunda. Normalmente, a respiração é muito superficial e, às vezes, quando tenta fazer respirações mais profundas, você começa a fazer exercícios de yoga com a respiração. Forçando algo, você faz um esforço. Esse esforço não é necessário. Você simplesmente aceita a vida, relaxa e, de repente, sente que a respiração está ficando mais profunda. Relaxe mais e a respiração vai ficando cada vez mais profunda dentro de você. Ela fica lenta, ritmada e você consegue quase saboreá-la. Ela provoca um certo prazer. Aí você se dá conta de que a respiração é uma ponte entre você e o todo. Só observe. Não faça nada. E quando eu digo observe, não tente observar. Do contrário, você voltará a ficar tenso e começará a se concentrar na respiração. Simplesmente relaxe. Continue relaxado. Solte-se e olhe. Afinal, o que mais você pode fazer? Você está ali. Nada para fazer. Tudo devidamente aceito. Nada para negar, rejeitar, nenhuma briga, nenhuma luta, nenhum conflito, a respiração ficando mais profunda. O que você pode fazer? Simplesmente observar. Lembre-se, simplesmente observar. Não se esforce para observar. Isso é o que o Buda chamava de Vipassana, a observação da respiração, a consciência da respiração, ou Satipatthana, lembrando, ficando atento à energia vital que se movimenta na respiração. Não tente respirar fundo, não tente inspirar ou expirar, não faça nada. Você simplesmente relaxa e deixa a respiração natural, o ar entrando e saindo sem que você interfira, e muitas coisas começarão a se disponibilizar a você. A primeira coisa é que a respiração pode ser considerada de duas maneiras porque ela é uma ponte. Uma parte dela se liga a você, a outra parte se liga à existência. Portanto, ela pode ser entendida de duas maneiras. Você pode considerá-la como uma coisa voluntária. Se você quer inspirar profundamente, pode fazer isso.
Se quiser expirar profundamente, também pode. Você pode fazer coisas com a respiração. Uma parte dela está ligada a você. Mas, se você não fizer nada, ela continuará do mesmo jeito. Você não precisa fazer nada para que ela continue. Ela também é involuntária. A outra parte da respiração está ligada à própria existência. Você pode pensar nela como se você estivesse inspirando a existência, respirando-a, ou pode pensar de maneira oposta, que a existência está respirando você. E essa outra maneira tem de ser compreendida porque é ela que vai levá-lo a um profundo relaxamento. Não é você que está respirando, é a existência que está respirando você. É uma mudança na Gestalt, e ela acontece naturalmente. Se você continuar relaxando, aceitando tudo, relaxando em si mesmo, pouco a pouco você se dá conta de que não é você que está respirando. A respiração está acontecendo por si só, e com tanta elegância, com tanta dignidade, com tanto ritmo, num ritmo tão harmonioso. Quem está respirando? A existência está respirando você. Ela entra em você e sai de você. A cada momento, ela rejuvenesce você. A cada momento, faz com que você viva, uma vez, e outra, e outra. De repente, você começa a ver a respiração como um acontecimento, e é assim que a meditação deve evoluir. E isso você pode fazer em qualquer lugar, até na praça do mercado, porque esse barulho também é divino. E, se você ouvir em silêncio, até na praça do mercado você verá uma certa harmonia no barulho. Ele deixa de ser uma distração. Você pode ver muitas coisas se ficar em silêncio. Ondas gigantescas de energia movimentando-se em todo lugar. Depois que você aceita, começa a senti-las aonde quer que vá. O pássaro não é importante, mas você sentirá algo extremamente grandioso. Sentirá algo sagrado, algo luminoso, algo misterioso. Um milagre está sempre acontecendo à sua volta, mas você continua não percebendo. Depois que a meditação se instala em você e você entra no ritmo da existência, a compaixão é uma consequência. De repente, você sente que caiu de amores pelo todo e que o outro não é mais o outro. No outro, você também vive. E a árvore não é mais simplesmente aquela árvore. De alguma forma, ela está relacionada com você. Tudo se torna interrelacionado. Você toca uma folha de grama e é tocado por todas as estrelas, pois tudo está relacionado. Não poderia ser de outra forma. A existência é orgânica, ela é uma só, é uma unidade. Como não estamos conscientes, nós não vemos o que continuamos fazendo com nós mesmos. Uma coisa acontece e outra coisa que nunca pensamos que estivesse relacionada com as estrelas acontece também. Outra noite, eu estava lendo sobre o olfato. A sensação, a capacidade de sentir cheiros quase desapareceu do ser humano. Os animais têm um olfato muito aguçado. O cavalo pode sentir um cheiro a quilômetros. O cão tem um olfato muito mais desenvolvido do que o homem. Só pelo cheiro, o cachorro sabe que o dono está chegando, e depois de muitos anos, ele ainda consegue reconhecer o cheiro do dono. O homem já teria esquecido há muito tempo. O que aconteceu com o olfato das pessoas? Que calamidade aconteceu com ele? Parece não haver nenhuma razão que explique por que o olfato foi tão reprimido. Nenhuma cultura, de lugar nenhum, reprimiu conscientemente esse sentido, mas ele foi reprimido. Foi reprimido por causa do sexo. Ora, toda a humanidade vive com o sexo profundamente reprimido, e o olfato está ligado ao sexo. Antes de cruzar, o cachorro cheira a fêmea e, a menos que ele sinta, lá no fundo, uma certa harmonia entre os corpos,
ele não cruza. Só depois que os cheiros combinam é que ele sabe que os corpos estão em sintonia e que eles podem se misturar, tornar-se uma canção. Nem que seja por um instante, a unidade é possível. Como o sexo tem sido reprimido no mundo inteiro, o olfato também foi. A própria palavra passou a ser meio condenatória. Se eu lhe digo, você está ouvindo? Ou você está enxergando? Você não se sente ofendido. Mas se eu digo, você está cheirando? Você não devia se sentir ofendido, pois trata-se da mesma linguagem. O olfato é uma capacidade, assim como a visão e a audição. O olfato é uma capacidade. Quando eu pergunto, você está cheirando? A pessoa fica ofendida porque ela se esquece de que estou falando de uma capacidade, não estou fazendo uma condenação. Existe uma famosa historieta sobre um pensador inglês, o Dr. Johnson. Ele estava viajando numa diligência quando uma dama entrou e disse a ele, o senhor está cheirando. Mas ele era um homem de línguas, de letras, um gramático. Então disse, não, madame, a senhorita está cheirando. Eu estou fedendo. O olfato é uma capacidade. Você está cheirando, eu estou fedendo. Linguisticamente, ele está correto. É assim que deve ser se você seguir a gramática. Mas a própria palavra se tornou condenatória. O que aconteceu com o olfato? Depois que você reprime o sexo, o sentido do olfato é reprimido. Um sentido fica completamente mutilado. E se você mutila um sentido, uma parte da sua mente fica mutilada também. Se você tem 5 sentidos, então o cérebro tem uma parte que corresponde a cada um deles. Uma 5ª parte do cérebro fica mutilada e você nunca chega a conhecê-la. Isso significa que uma 5ª parte da sua vida está mutilada. As implicações são enormes. Se você mexe com uma coisinha em algum lugar, isso afeta todo o conjunto. Como o sexo é reprimido, o olfato também é, e por causa da repressão do sexo, a respiração ficou mais superficial, porque se você respira fundo, a sua respiração massageia o seu centro sexual. As pessoas me procuram e dizem, se respirarmos de verdade, nós nos sentiremos mais sexuais. Se você fizer amor com um parceiro, a sua respiração fica muito mais profunda. Se mantiver a respiração superficial, você não conseguirá chegar ao orgasmo. A respiração bate forte, lá no centro sexual. Massageia o centro sexual a partir de dentro. Como o sexo é reprimido, e porque ele foi reprimido, as pessoas não conseguem meditar. Agora, dê uma olhada no geral. Que bobagem nós fizemos. Reprimindo o sexo, reprimimos a respiração. E a respiração é a única ponte entre você e o todo. Gurdjieff está certo quando diz que quase todas as religiões se comportam de um modo que parecem que estão contra Deus. Elas falam de Deus, mas parece que, no fundo, são contra a divindade. O jeito como elas se comportam é contrário a ela. Agora que a respiração está reprimida, a ponte ruiu. Você só consegue respirar superficialmente. Você nunca vai fundo e, se não consegue ir fundo dentro de si mesmo, não consegue ir fundo dentro da existência. Buda faz da respiração a própria base. Uma respiração profunda, relaxada e a consciência dela provocam em você um grande silêncio, um grande relaxamento. Aos poucos, você simplesmente se funde, se mistura, desaparece. Você deixa de ser uma ilha isolada, começa a vibrar com o todo. Você deixa de ser uma nota separada e passa a fazer parte de toda esta sinfonia. Então, brota a compaixão. A compaixão só brota quando você consegue perceber que todo mundo está relacionado com você. A compaixão só brota quando você vê que é um membro de todo mundo e todo mundo é um membro seu. Ninguém está separado.
Quando a ilusão da separação acaba, surge a compaixão. A compaixão não é uma disciplina. Na experiência humana, o relacionamento entre a mãe e o filho é o mais próximo da compaixão. As pessoas o chamam de amor, mas não se trata de amor. Ele é mais compaixão do que amor, porque nele não existe paixão. O amor da mãe pelo filho está mais próximo da compaixão. Por quê? Porque a mãe conheceu o filho em si mesma. A criança era uma parte do seu ser. Ela conheceu o filho como uma parte de si mesma e mesmo que a criança tenha nascido e crescido, a mãe continua sentindo um ritmo sutil com o filho. Se o filho fica doente, a mãe sente isso imediatamente, mesmo estando a quilômetros de distância. Ela pode não ter consciência do que está acontecendo, mas ficará deprimida. Pode não ter consciência de que o filho está sofrendo, mas começará a sofrer também. Ela fará alguma racionalização que explique por que ela está sofrendo. Não está boa do estômago, está com dor de cabeça ou outra coisa qualquer. Mas agora, a psicologia profunda explica que mãe e filho continuam sempre ligados um ao outro por ondas energéticas sutis, pois eles continuam vibrando na mesma frequência. A telepatia é muito mais fácil entre mãe e filho do que entre outras pessoas. O mesmo vale para os gêmeos. Entre os gêmeos, a telepatia é muito fácil. Muitos experimentos sobre a telepatia foram feitos na União Soviética, não com fins religiosos, é claro, mas porque eles queriam descobrir se ela podia ser usada como uma técnica na guerra. Eles descobriram que os gêmeos são muito telepáticos. Se um deles pega uma gripe, a quilômetros o outro também pega. Eles vibram no mesmo comprimento de onda, são afetados pelas mesmas coisas. Isso porque ambos viveram no mesmo útero como parte um do outro. Eles existiram juntos no ventre da mesma mãe. O sentimento da mãe pelo filho é muito mais parecido com a compaixão, porque ela sente que o filho é ela própria. Eu estava lendo uma piada. Durante a inspeção preliminar de um acampamento de escoteiros, o diretor descobriu no saco de dormir de um escoteiro franzino um enorme guarda-chuva escondido, que não estava, obviamente, entre os objetos da lista de equipamentos. O diretor pediu uma explicação. O novato respondeu da maneira mais polida possível. Senhor, o senhor já teve mãe? Mãe significa compaixão. Mãe significa sentir pelo outro o mesmo que se sente por si mesmo. Quando uma pessoa penetra fundo na meditação e se torna iluminada, ela se torna mãe. Buda é mais uma mãe do que um pai. A associação cristã com a palavra pai não faz muito sentido nem é bela. Chamar o divino de pai parece um pouco machista. Se existe um Deus, ele só pode ser uma mãe, não um pai. Pai é muito institucional. O pai é uma instituição. Na natureza, não existe um pai assim. Se você perguntar a um linguista, ele vai dizer que a palavra tio é mais antiga do que a palavra pai. Os tios surgiram primeiro porque ninguém sabia quem era o pai. Depois que se estabeleceu a propriedade privada, depois que o casamento se tornou uma forma de propriedade privada, a instituição do pai passou a fazer parte da vida humana. Ela é muito frágil, pode desaparecer um dia. Se a sociedade mudar, a instituição pode desaparecer assim como outras instituições desapareceram. Mas a mãe vai permanecer. A mãe é natural. No Oriente, muitas pessoas, muitas tradições chamam Deus de mãe. Essa abordagem parece mais apropriada. Observe o Buda. O rosto dele parece mais o rosto de uma mulher do que o de um homem. Na verdade, por causa disso, nós não o retratamos com barba ou bigode. Mahavira, Buda, Krishna, Ram, você nunca vê barba ou bigode no rosto deles.
Não que lhes faltem hormônios, eles deviam ter barba, mas não eram retratados com barba porque isso lhes daria uma aparência mais masculina. No Oriente, não damos muita importância aos fatos, mas damos muita importância ao que é relevante, significativo. Claro, as estátuas de Buda que você vê são todas falsas, mas no Oriente não nos preocupamos com isso. O importante é que Buda ficou o mais feminino. Trata-se de uma transferência do hemisfério esquerdo do cérebro para o hemisfério direito, do masculino para o feminino, do agressivo para o passivo, do positivo para o negativo, do esforço para o não esforço. Buda é mais feminino, mais maternal. Se você de fato se tornar um meditador, pouco a pouco verá muitas mudanças no seu ser e se sentirá mais como uma mulher do que como um homem, mais gracioso, mais receptivo, mais não violento, mais amoroso. E uma compaixão brotará continuamente do seu ser. Ela será como uma fragrância natural. Normalmente, o que você chama de compaixão continua ocultando dentro de si a paixão. Mesmo que de vez em quando você seja compassivo com as pessoas, observe, disseque, vá fundo nos seus sentimentos e você vai descobrir em algum lugar uma motivação. Nos gestos que parecem cheios de compaixão, lá no fundo, você sempre vai encontrar uma motivação. Eu ouvi. Louis voltou para casa e ficou chocado ao descobrir a mulher nos braços de outro homem. Ele correu para fora do quarto gritando: "Vou pegar o revólver!" A mulher correu atrás dele, mesmo nua, mediu-o de alto a baixo e gritou: "Seu idiota! Para que fazer tanto estardalhaço? Foi o meu amante que pagou os nossos móveis novos, as minhas roupas novas. O dinheiro extra que você pensou que eu ganhei costurando, os pequenos luxos que estamos podendo comprar, tudo isso veio dele." Mas Louis se desvencilhou dela e continuou subindo as escadas. "Nada de revólver, Louis!" gritou a mulher. "Que revólver?" respondeu ele. "Vou pegar um cobertor. O pobre sujeito pode pegar um resfriado, pelado daquele jeito." Mesmo que você sinta, ou pense que sinta, ou finja que sinta, compaixão, vá um pouco mais fundo e analise-a bem. Você verá que ela tem uma motivação. Não pode ser compaixão pura. E, se não é pura, não é compaixão. A pureza é um ingrediente básico da compaixão. Do contrário, é outra coisa. É mais ou menos uma formalidade. Nós aprendemos a ser formais. Como nos comportar com a esposa, com o marido, como nos comportar com os filhos, com os amigos, com a família. Aprendemos tudo. A compaixão não é algo que se possa aprender. Depois que você tiver desaprendido todas as formalidades, toda a etiqueta e as boas maneiras, ela brota em você. A compaixão é selvagem. Ela não conhece etiqueta, formalidade. Essas são todas coisas mortas comparadas a ela. Ela é extremamente viva. É uma chama de amor. No 12º buraco de um jogo acalorado, o campo de golfe passava sobre uma grande avenida e, quando Smith e Jones chegaram nesse ponto do gramado, viram um cortejo fúnebre. Ao vê-lo, Smith parou, tirou o chapéu, colocou-o sobre o peito e curvou a cabeça até que o cortejo desaparecesse numa curva. Perplexo, Jones esperou Smith recolocar o chapéu e voltar a jogar, e então disse: "Foi muita delicadeza e consideração da sua parte, Smith." "Ah, bem", disse Smith. "Era o mínimo que eu podia fazer. Afinal de contas, fui casado com essa mulher durante 20 anos. A vida se tornou plástica, artificial, formal, porque você tem de fazer certas coisas que você faz. Você cumpre seus deveres com relutância, é claro, mas se perder muito da vida, é natural que isso aconteça, porque a vida só é possível se você estiver vivo, intensamente vivo. Se a sua própria chama for encoberta pelas formalidades, pelos deveres,
pelas regras que você tem de cumprir com relutância, você só pode se arrastar pela vida. Você pode se arrastar confortavelmente. A sua vida pode ser uma vida de conveniência, mas não pode ser viva de verdade. Uma vida viva de verdade é, num certo sentido, caótica. Num certo sentido, eu digo, porque o caos tem a sua própria disciplina. Ele não tem regras porque não precisa de nenhuma regra. Ele tem a mais básica das regras embutida nele. Ele não precisa ter regras externas. Agora uma história zen. Num dia de inverno, um samurai foi ao templo de Eizai e fez um apelo. Eu estou pobre e doente, ele disse, e a minha família está morrendo de fome. Por favor, nos ajude, mestre. Dependente dos donativos de viúvas, Eizai tinha uma vida austera e não tinha nada para dar. Ele já estava mandando o samurai embora quando se lembrou da imagem do Yakushi Buda no vestíbulo do templo. Eizai escalou a estátua e arrancou a auréola do Buda, oferecendo-a ao samurai. Venda isto, disse Eizai. Vai ajudá-lo. Aturdido, mas desesperado, o samurai pegou a auréola e foi embora. Mestre, gritou um dos discípulos de Eizai, isso é um sacrilégio. Como pôde fazer uma coisa dessas? Que sacrilégio que nada. Eu só pus a cabeça do Buda, que é cheia de amor e de misericórdia, para funcionar, por assim dizer. Na verdade, se ele próprio tivesse ouvido o samurai, teria cortado um braço para dar a ele. Uma história muito simples, mas carregada de significado. Primeiro, mesmo que você não tenha nada para dar, olhe mais uma vez. Você sempre encontrará algo para dar. Mesmo quando não tem nada para dar, você sempre pode encontrar algo. É uma questão de atitude. Se não pode dar nada, pelo menos pode sorrir. Se não pode dar nada, pelo menos pode se sentar com a pessoa e segurar a mão dela. Não é uma questão de dar alguma coisa, é uma questão de dar. Esse Eizai era um monge pobre, tão pobre quanto um monge budista pode ser. A vida dele era extremamente austera e ele não tinha nada para dar. Normalmente, é um terrível sacrilégio arrancar a auréola da estátua de Buda e dá-la embora. Nenhuma pessoa pretensamente religiosa poderia pensar em fazer isso. Só uma pessoa de fato religiosa faria isso. É por isso que eu digo que a compaixão não conhece regras. A compaixão está além das regras. Ela é selvagem, não segue nenhuma formalidade. De repente, Eizai se lembrou da imagem de Buda no vestíbulo. No Japão, na China, eles colocam uma auréola de ouro em volta da cabeça do Buda, só para mostrar a aura em volta da cabeça dele. De repente, Eizai se lembrou dela. Todo dia, ele reverenciava a mesma estátua. Escalou a estátua e arrancou a auréola do Buda, oferecendo-a ao samurai. Venda isto, disse Eizai. Vai ajudá-lo. Aturdido, mas desesperado, o samurai pegou a auréola e foi embora. Até o samurai ficou surpreso. Ele não esperava isso. Até ele deve ter pensado que era um sacrilégio. Que tipo de homem é esse? Ele é um seguidor de Buda e destruiu a estátua. Até mesmo tocar a estátua era sacrilégio, e ele tinha arrancado a auréola. Essa é a diferença entre a pessoa realmente religiosa e a pessoa supostamente religiosa. A pessoa supostamente religiosa sempre observa a regra, sempre pensa no que é apropriado e no que não é. Mas a pessoa religiosa vive a regra. Não existe nada que seja próprio ou impróprio para ela. A compaixão é tão infinitamente apropriada que qualquer coisa que você fizer com compaixão passa a ser automaticamente apropriada. Mestre, gritou um dos discípulos de Eizai, isso é um sacrilégio. Como pôde fazer uma coisa dessas? Até o discípulo achou que não estava certo. O que estava sendo feito
era impróprio. Que sacrilégio que nada! Eu só pus a cabeça do Buda, que é cheia de amor e de misericórdia, para funcionar, por assim dizer. Na verdade, se ele próprio tivesse ouvido o samurai, teria cortado um braço para dar a ele. Entender é algo bem diferente de simplesmente seguir. Quando segue, você fica quase cego. Então, existem regras que têm de ser mantidas. Se entende, você também segue, mas não fica mais cego. Cada caso é um caso. A cada momento, a sua consciência responde, e seja o que for que você faça, está certo. Uma das mais lindas histórias que existem é sobre o mestre Zen que pediu, numa noite de inverno, para ficar num templo. Ele tremia porque a noite estava fria e a neve caía lá fora. Claro, o sacerdote do templo compreendeu e disse a ele: "Você pode ficar, mas só por uma noite, porque este templo não é um hotel. Pela manhã, você terá de ir." No meio da noite, o sacerdote ouviu um barulho. Ele foi correndo ver o que era e mal pôde acreditar no que viu. O monge estava sentado perto de uma fogueira que ele mesmo fizera dentro do templo. E faltava uma das estátuas de Buda. No Japão, eles fazem estátuas de Buda de madeira. O sacerdote perguntou: "Onde está a estátua?" O mestre apontou para o fogo e disse: "Estava frio demais e eu estava tremendo." O sacerdote exclamou: "Você deve estar louco. Não vê o que fez? Era uma estátua de Buda. Você queimou o Buda." O mestre olhou para o fogo, que já se extinguia, e remexeu as brasas com uma vareta. O sacerdote perguntou: "O que está fazendo?" Ele respondeu: "Estou tentando encontrar os ossos do Buda." O sacerdote disse: "Você com certeza é louco. É um Buda de madeira. Ele não tem ossos." Então o mestre disse: "A noite ainda demora a acabar e está ficando cada vez mais frio. Por que você não traz esses outros 2 Budas também?" Evidentemente, ele foi expulso do templo na mesma hora. Esse homem era perigoso. Quando estava sendo expulso do templo, ele disse: "O que você está fazendo expulsando um Buda vivo? Defendendo um Buda de madeira?" O Buda vivo estava sofrendo tanto que eu tive de mostrar compaixão. Se Buda estivesse vivo, ele faria o mesmo. Ele mesmo teria dado todas essas estátuas para mim. Eu sei no fundo do meu coração que ele faria o mesmo. Mas quem estava ali para ouvi-lo? Ele foi atirado na neve e as portas fechadas. De manhã, quando o sacerdote saiu, ele viu o mestre sentado perto de um mourão, sobre o qual havia algumas flores, e o reverenciava. O sacerdote se aproximou e disse: "O que está fazendo agora? Adorando um mourão?" O mestre disse: "Sempre que chega a hora de rezar, eu crio os meus Budas em qualquer lugar, pois eles estão a toda volta. Este mourão é tão bom quanto os Budas de madeira lá dentro. É uma questão de atitude. Quando você olha com os olhos reverentes, qualquer coisa se torna divina." E lembre-se, a história sobre Eisai é fácil de entender porque a compaixão é dirigida a alguém. Essa história é mais complexa e difícil de entender porque a compaixão é dirigida a si mesmo. A verdadeira pessoa de entendimento nem é dura com os outros, nem é dura consigo, pois se trata da mesma energia. A pessoa de verdadeiro entendimento não é masoquista, não é sádica, nem é masoquista. A pessoa de verdadeiro entendimento simplesmente entende que não existe separação. Tudo, inclusive ela mesma, é divino, e ela vive de acordo com esse entendimento. Viver de acordo com o entendimento é compaixão. Nunca tente praticá-la. Simplesmente relaxe em profunda meditação. Fique num estado de entrega na meditação e, de repente, você será capaz de sentir a fragrância que vem do seu âmago mais profundo. Então a flor desabrocha e a compaixão se espalha. A meditação é a flor
e a compaixão é a sua fragrância. Um desejo é um desejo é um desejo. Respostas a perguntas. Você pode fazer a gentileza de falar sobre o desejo de ajudar as pessoas, as suas diferenças e semelhanças com outras formas de desejo? Desejo é desejo. Não existe diferença nenhuma. Queira você ajudar as pessoas ou prejudicá-las, a natureza do desejo é a mesma. Um Buda não deseja ajudar as pessoas. Ele ajuda as pessoas, mas não existe nenhum desejo nessa ajuda. Ela é espontânea. É só a fragrância de uma flor que desabrochou. A flor não está desejando que a fragrância se espalhe com o vento e chegue até as pessoas. Se ela chega ou não até as pessoas, isso não diz respeito à flor. Se ela chega, é por acaso. Se não chega, é por acaso também. A flor está exalando o seu perfume espontaneamente. O sol nasce. Não existe o desejo de acordar as pessoas, o desejo de fazer com que as flores desabrochem, o desejo de ajudar os pássaros a cantar. Tudo isso acontece naturalmente. Um Buda ajuda não porque tenha o desejo de ajudar, mas porque a compaixão faz parte da sua natureza. Todo meditador passa a ter compaixão, mas não se torna um servo das pessoas. Os servos das pessoas são nocivos. O mundo sofre muito com esses servos, porque o serviço que eles prestam é desejo mascarado de compaixão, e o desejo nunca pode ser compassivo. Desejo é sempre exploração. Você pode explorar em nome da compaixão. Você pode explorar dando belos nomes a essa exploração. Você pode falar sobre serviço à humanidade e sobre fraternidade, ou sobre religião, sobre Deus, sobre verdade. Todo o seu belo discurso só servirá para trazer mais e mais guerras, mais e mais derramamento de sangue. Cada vez mais pessoas serão crucificadas, queimadas vivas. É isso o que tem acontecido até agora. E, se você não trouxer uma nova compreensão ao mundo, isso vai continuar igual. Portanto, a primeira coisa que é preciso lembrar é que o desejo é o mesmo, seja ele um desejo de ajudar ou de prejudicar. A questão não é o objeto do desejo. A questão é a natureza do próprio desejo. A natureza do desejo leva você para o futuro. Ele coloca em pauta o amanhã. E, com o amanhã, vêm todas as tensões, toda a ansiedade para saber se você vai se dar bem ou não, se vai ter sucesso ou não. O medo de fracassar e a ambição de ser bem-sucedido estarão lá. Não importa se o seu desejo é ter dinheiro ou conquistar a vitória neste mundo, ou se é ser compassivo com as pessoas ou levá-las à salvação. Trata-se sempre do mesmo jogo. Só muda o nome. É fundamental entender isso. Um homem pediu a Buda: "Eu gostaria de ajudar as pessoas. Por favor, me oriente." Buda olhou para ele e ficou muito triste. O homem ficou intrigado, confuso. Ele disse: "Por que o senhor ficou triste? Eu disse alguma coisa errada?" Buda respondeu: "Como você pode ajudar as pessoas? Você nem ajudou a si mesmo ainda. Você só as prejudicará em nome dessa ajuda. Primeiro, traga a luz para dentro do seu ser. Deixe que a chama se acenda na sua consciência. Daí em diante, você nunca mais perguntará como ajudar as pessoas. Daí em diante, naturalmente, a sua própria presença e o que quer que faça serão de grande ajuda. Desejo é desejo. Não existe desejo material nem desejo espiritual. Trata-se de uma viagem do ego, ajudar as pessoas. Faça isso e você se tornará mais santo do que os outros. Você se tornará mais sábio do que os outros. Você sabe e eles não sabem.
Você quer ajudar porque já conhece o caminho e eles são pessoas ignorantes, tateando na escuridão. E você quer ser uma luz para eles. Você quer ser um mestre e reduzi-los a seus discípulos. Se existe esse desejo, então esse desejo não vai ajudá-los. E não vai ajudar você também. Ele será 2 vezes prejudicial. Trata-se de uma faca de 2 gumes. Ela corta os outros e corta você também. É destrutivo. Não pode ser criativo. Mas existe outro tipo de ajuda que não vem do desejo, que não brota de nenhuma projeção do ego. Esse tipo de ajuda, esse tipo de compaixão, só acontece no auge da meditação, nunca antes. Quando chega a primavera na sua consciência, quando tudo são flores dentro de você, a fragrância começa a atingir as outras pessoas. Você não precisa desejar a fragrância. Na verdade, você não pode ajudá-la. Mesmo se quiser evitá-la, você não pode. É inevitável que ela chegue até os outros. Ela se tornará uma luz na vida deles. Será um arauto de novos horizontes. Não porque você deseje isso, mas porque você está transformado. Existe uma meditação budista chamada Maitri Bhavana. Ela começa com a pessoa dizendo a si mesma: que eu possa estar bem, que eu possa ser feliz, que eu possa me livrar dos inimigos, que eu possa me livrar da má vontade contra mim. Uma vez imbuído do sentimento que esses pensamentos geram, a fase seguinte da meditação consiste em estender esse sentimento aos outros. Para começar, visualize as pessoas que você ama e irradie esse bom sentimento para elas. Depois, faça o mesmo com as pessoas que você não ama tanto assim, até conseguir sentir compaixão até mesmo pelas pessoas que odeia. Eu costumo sentir que essa meditação de algum modo me abre para os outros. Mas eu desisti dela porque receio que ela possa ser um tipo de auto-hipnose. Eu ainda me sinto atraído por essa meditação, mas não tenho certeza se devo praticá-la novamente. Talvez com uma atitude diferente, ou simplesmente desistir dela. Você pode falar sobre essa meditação? Eu ficaria muito grato. A Maitri Bhavana é uma das meditações mais fortes e incisivas que eu conheço. Você não precisa ter medo de entrar em algum tipo de auto-hipnose. Não se trata disso. Na verdade, ela é um tipo de contra-hipnose. Ela parece hipnose porque se trata do processo inverso. É como se você saísse da sua casa para me ver, caminhasse durante todo o trajeto e agora, na volta, fizesse o mesmo caminho. A única diferença é que agora as suas costas estão voltadas para a minha casa. O caminho será o mesmo. Você será o mesmo, mas o seu rosto estava voltado para a minha casa quando você vinha. E agora, as suas costas estão voltadas para a minha casa. O ser humano já está hipnotizado. Não é uma questão de ser ou não ser hipnotizado agora. Você já está hipnotizado. Todo o processo da sociedade é um tipo de hipnose. Alguém diz a uma pessoa que ela é cristã e outros repetem isso tantas vezes que a mente dela fica condicionada e ela acha que é cristã. Uma pessoa é hinduísta, a outra é muçulmana. Tudo isso é hipnose. Você já está hipnotizado. Se você se acha um miserável, isso é uma hipnose. Se você acha que tem problemas demais, isso é uma hipnose. Seja o que for que você seja, isso é uma hipnose. A sociedade lhe deu essas ideias e agora você está cheio delas e de condicionamentos. A Maitri Bhavana é uma contra-hipnose, uma tentativa de levar você de volta para a sua mente natural, uma tentativa de devolver a sua face original, uma tentativa de levar você de volta ao ponto onde estava quando nasceu e a sociedade ainda não o tinha corrompido. Quando a criança nasce, ela está em Maitri Bhavana.
Maitri Bhavana significa um grande sentimento de amizade, amor, compaixão. Quando a criança nasce, ela não conhece o ódio, ela só conhece o amor. O amor é intrínseco, só depois ela aprende a odiar. O amor é intrínseco, a raiva ela aprende depois. Ciúme, possessividade, inveja, tudo isso ela aprenderá depois. Essas são as coisas que a sociedade ensinará à criança, como ser ciumenta, como ficar cheia de ódio, como ser tomada pela raiva e pela violência. Essas coisas serão ensinadas pela sociedade. Quando a criança nasce, ela é simplesmente amor. Ela tem de ser porque não conhece nenhuma outra coisa. No ventre da mãe, ela não enfrentou nenhum inimigo. Ela viveu imersa num amor profundo durante 9 meses, cercada de amor, nutrida pelo amor. Ela não conhece ninguém que seja seu inimigo. Ela só conhece a mãe e o amor maternal. Quando ela nasce, toda a sua experiência é de amor. Portanto, como você quer que ela conheça alguma coisa sobre o ódio? Esse amor, ela traz consigo. Essa é a face original. Então, haverá problemas. Haverá muitas outras experiências. Ela passará a desconfiar das pessoas. O recém-nascido nasce com confiança simplesmente. Eu ouvi. Um homem e um garotinho entraram numa barbearia juntos. Depois que o homem recebeu o tratamento completo, barba, shampoo, manicure, corte de cabelo, etc., ele colocou o menino na cadeira. Eu vou comprar uma gravata, disse ao barbeiro. Volto daqui a pouco. Como o corte de cabelo do menino já estava pronto e o homem ainda não tinha voltado, o barbeiro disse: Parece que o seu pai se esqueceu de você. Ele não é o meu pai, respondeu o menino. Ele só estava andando na rua quando me pegou pela mão e disse: Vamos, filho, vamos ganhar um corte de cabelo de graça. As crianças confiam, mas pouco a pouco passam por experiências em que são enganadas, colocadas em apuros, confrontadas, assustadas. Aos poucos, elas aprendem todos os truques deste mundo. Foi isso que aconteceu a todo mundo, em maior ou menor proporção. Ora, a Maitri Bhavana está mais uma vez criando a mesma situação. Trata-se de uma contra-hipnose. É uma tentativa de acabar com o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja e voltar para o mundo do jeito que você chegou aqui pela primeira vez. Se você continuar fazendo essa meditação, primeiro vai começar a se amar, porque você está mais próximo de si mesmo do que de qualquer outra pessoa. Depois, você irradia o seu amor, a sua amizade, a sua compaixão, o seu sentimento, os seus votos de felicidade, a sua benevolência, as suas bênçãos. Irradia isso para as pessoas que ama, para os amigos, para o seu par. Depois, gradativamente, você vai irradiando esses sentimentos para pessoas que você não ama tanto assim. Depois, para as que lhe são indiferentes, que não ama nem odeia. E depois, pouco a pouco, para aqueles que você odeia. Bem devagar, você vai saindo da hipnose. Lentamente, você volta a criar um ventre de amor à sua volta. Quando Buda se senta, ele se senta na existência como se toda a existência tivesse se tornado outra vez o ventre de sua mãe. Não existe nenhum inimigo. Ele atingiu a sua natureza original. Ele conheceu a essência de si mesmo. Agora você pode até matá-lo, que mesmo assim ele não vai deixar de ter compaixão. Até morrendo, ele continuará cheio de compaixão por você. Você pode matá-lo, mas não pode acabar com a confiança que ele tem. Agora ele sabe que a confiança é algo tão básico que se a perdermos, perdemos tudo. E, se não perdermos a confiança, mas perdermos todo o resto, ainda assim não perdemos nada. Você pode tirar tudo dele,
mas não pode tirar a sua confiança. A Maitri Bhavana é belíssima. Não há por que desistir dela. Ela será extremamente proveitosa. Trata-se de uma desestruturação. O ego é criado com ódio, inimizade, luta. Se você quer acabar com o ego, terá de criar mais sentimentos de amor. Quando você ama, o ego desaparece. Se você ama imensamente, ama incondicionalmente, ama tudo, então não pode existir ego. O ego é a coisa mais estúpida que pode acontecer a um homem ou a uma mulher. Depois que ele acontece, fica difícil até mesmo vê-lo, pois ele nubla a visão. Eu ouvi. Mullah Nasruddin e seus 2 amigos estavam conversando sobre as suas semelhanças. Um amigo disse: "O meu rosto lembra o de Winston Churchill. Sempre me confundem com ele." O outro disse: "As pessoas acham que sou parecido com Richard Nixon e me pedem autógrafo." Mullah disse: "Isso não é nada. No meu caso, as pessoas chegam a me confundir com Deus." Os 2 amigos exclamaram juntos: "Como assim?" Mullah Nasruddin respondeu: "Bem, quando eu fui condenado e me mandaram para a cadeia pela 4ª vez, ao me ver o carcereiro exclamou: 'Ai, Deus, você outra vez?'" Depois que o ego aparece, ele continua acumulando coisas de todos os lugares, juízos, bobagens, mas continua se achando importante. No amor você diz: "Você também é importante, não apenas eu." Quando ama alguém, o que você diz? Você pode dizer ou não, mas o que está lá no fundo do seu coração? Você diz, seja em palavras ou em silêncio: "Você também é importante, tanto quanto eu." Se o amor ficar maior ainda, você dirá: "Você é até mais importante do que eu. Se surgir uma situação em que só um de nós possa sobreviver, eu morrerei por você. Prefiro que você sobreviva." O outro se tornou mais importante. Você está pronto até para ser sacrificado em nome da pessoa que ama. E, se esse amor começar a se espalhar, como se espalha na Maitri Bhavana, pouco a pouco você começa a desaparecer. Haverá muitos momentos em que você não estará ali. Silêncio absoluto, nenhum ego, nenhum centro, só puro espaço. Buda diz: quando a pessoa atinge esse estado definitivamente e ela se integra a esse espaço puro, ela está iluminada. Quando o ego desaparece completamente, você está iluminado. Quando você está tão destituído de ego que não pode nem sequer dizer "eu sou", você não consegue nem dizer "eu sou um eu", a palavra que Buda usa para isso é anatta, não ser, nenhum eu. Você não consegue nem mesmo pronunciar a palavra eu. A própria palavra torna-se profana. No amor profundo, o eu desaparece. Você se desestruturou. Quando a criança nasce, ela chega sem eu nenhum. Ela simplesmente é, uma folha em branco, sem nada escrito nela. Depois a sociedade começa a escrever nela e a estreitar a sua consciência. A sociedade, pouco a pouco, estabelece um papel para ela. Este é o seu papel, isto é você, e a criança se prenderá a esse papel. Esse papel nunca permitirá que ela seja feliz, porque a felicidade só é possível quando você é infinito. Se você é limitado, não pode ser feliz. A felicidade não é uma função da limitação, ela é uma função do espaço infinito. Se você é tão espaçoso que o todo pode entrar em você, então você só pode ser feliz. A Maitri Bhavana pode ser uma tremenda ajuda. Pele de cordeiro. O que a compaixão não é. Cegos não podem ajudar outros cegos. Aqueles que tateiam na escuridão não podem conduzir outras pessoas para a luz. Aqueles que não conhecem a imortalidade não podem ajudar outras pessoas a perder o medo da morte. Aqueles que não vivem total e intensamente, cuja canção ainda não vem do coração,
cujo sorriso é forçado, não podem ajudar os outros a serem autênticos e sinceros. Aqueles que são hipócritas, fingidos, não podem ajudar outras pessoas a serem honestas. Aqueles que ainda não são eles mesmos, que não sabem nada a respeito de si mesmos, que não fazem ideia da sua individualidade, aqueles que ainda estão perdidos na sua personalidade, que são falsos, são produtos da sociedade. Não podem ajudar ninguém a atingir a individualidade. Mesmo que tenham as melhores intenções, isso é simplesmente impossível. Se a chama da vida não brilha em você, como você pode acender a chama das outras pessoas? A sua tem de estar acesa. Só assim você pode acender a dos outros. Você tem de ser um rebelde para espalhar a rebelião à sua volta. Se estiver em chamas, chamejante, você consegue provocar um incêndio que se espalhará para muito além do seu campo de visão. Mas primeiro, você tem de se incendiar. Um cego conduzindo o outro cego. O místico Kabir diz que ambos caem no poço. As palavras que ele usou foram: Anda andantelha donakup padant. Um cego conduzia outro cego e ambos caíram no poço. Você tem de enxergar para levar um cego ao médico. Não há outro jeito. Você só consegue compartilhar com os outros aquilo que você tem. Se você é miserável, só poderá compartilhar a sua miséria. E, quando duas pessoas miseráveis estão juntas, a miséria não dobra simplesmente, ela se multiplica. O mesmo vale para a cegueira, para a rebeldia, para todas as experiências. Não importa como você queira que o mundo seja, você terá de ser um modelo primeiro. Você tem de passar pelo teste do fogo para provar a sua filosofia de vida pelo exemplo. Você não pode simplesmente debater sobre ela. Racionalização e debates não vão adiantar. Só a sua experiência pode dar às outras pessoas o gostinho do amor, da meditação, do silêncio, da religiosidade. Antes de passar pela experiência, nunca tente ajudar ninguém, porque você simplesmente confundirá a outra pessoa mais ainda. Ela já está confusa. Séculos de herança cultural têm confundido todo mundo. Será uma bondade sua não ajudar, porque seria perigoso. A sua ajuda representaria um grande risco para outra pessoa. Primeiro, percorra o caminho. Conheça perfeitamente bem onde ele leva. Só depois, pegue na mão das outras pessoas para conduzi-las por esse caminho. Neste mundo, a comunicação é muito difícil. Você tem de aprender como comunicar as suas experiências para que as pessoas possam entender perfeitamente o que você diz. Do contrário, você pode achar que está compartilhando néctar e ele pode se transformar em veneno na vida delas. Elas já estão suficientemente envenenadas. É melhor que primeiro você se purifique. Desanuvie os seus próprios olhos para que eles possam enxergar melhor. E aí, talvez, só talvez, você possa ajudar as outras pessoas. A intenção é boa, mas o bem não depende apenas de boas intenções. O antigo ditado diz que de boas intenções o inferno está cheio. Existem milhões de pessoas tentando ajudar, aconselhando outras cheias de boas intenções. O prazer de aconselhar já é tão grande. O que importa se eu mesmo sigo os meus conselhos ou não? O prazer de aconselhar os outros é um prazer extremamente sutil e egoísta. A pessoa que você está aconselhando vira uma ignorante. Você passa a ser aquele que sabe das coisas. O conselho é a única coisa do mundo que todo mundo dá e ninguém segue. E é bom que ninguém siga, porque ele é dado por pessoas que não sabem nada, embora elas não tenham más intenções. Lembre-se, pela própria natureza das coisas, se você quer mudar alguma coisa neste mundo, você tem de mudar a si mesmo primeiro. A revolução tem de começar em você primeiro. Só então
você conseguirá fazê-la chegar no coração das outras pessoas. Primeiro, a dança tem de começar em você, e então você verá um milagre. Outros começarão a dançar também. A dança é contagiosa. O mesmo vale para o amor, para a gratidão, para a religiosidade, para a rebelião. Eles são todos contagiosos. Mas primeiro, você terá de ver em você a chama que quer ver nos olhos dos outros. A bondade e outras manias de grandeza. A compaixão é o florescimento supremo da consciência. É a paixão libertada de toda a escuridão. É a paixão libertada de todo o cativeiro. É a paixão purificada de todo o veneno. A paixão torna-se compaixão. A paixão é a semente. A compaixão é a flor que nasce dessa semente. Mas a compaixão não é bondade, e a bondade não é compaixão. A bondade é uma atitude motivada pelo ego. Ela fortalece o ego. Quando você é bondoso com alguém, você tem o controle. Quando você é bondoso com alguém, há um profundo insulto por trás desse gesto. Você está humilhando a outra pessoa e está satisfeito com essa humilhação. É por isso que nunca se esquece um gesto de bondade. A pessoa para quem você ofereceu esse gesto continuará, de alguma maneira, zangada com você e com desejo de se vingar. Isso porque a bondade só se parece com compaixão na superfície. No fundo, ela não tem nada a ver com compaixão. Ela tem outros motivos, inconfessos. A compaixão não tem nenhuma motivação. Não tem motivo nenhum. Você mostra compaixão porque a sente, não porque os outros precisem. Os outros não são levados em consideração na compaixão. Você tem tanto que acaba transbordando. A compaixão é espontânea, é natural, é como respirar. A bondade é uma atitude cultivada, é uma espécie de esperteza, uma atitude calculada, uma aritmética. Você já ouviu um dos mais importantes ditados que existem? Ele está presente, de uma forma ou de outra, em quase todas as escrituras do mundo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Essa é uma atitude calculada, não é compaixão. Ela não tem nada a ver com religiosidade. Trata-se de um tipo inferior de moralidade, de uma moralidade bem mundana. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. É como um negócio, não é nem um pouco religioso. Você só está fazendo porque gostaria de receber exatamente o mesmo em troca. É egoísmo, é autocentrismo, é egocêntrico. Você não está servindo o outro, não está amando o outro. De uma maneira indireta, está servindo a si mesmo, está usando o outro. Trata-se de um egoísmo esclarecido, mas não passa de egoísmo. Um egoísmo muito inteligente, mas é egoísmo. A compaixão é um florescimento, um fluxo incalculado. Você simplesmente continua a dar porque não há outra saída. Portanto, lembre-se, compaixão não é bondade. No sentido que você costuma usar a palavra bondade, ela não é bondade. Num outro sentido, a compaixão é a única bondade de verdade. Você não está sendo bondoso com alguém. Você não é mais grandioso do que o outro. Você está simplesmente liberando a energia que está recebendo do todo. Ela vem do todo e volta para o todo. Você não fica na frente como um obstáculo. Isso é tudo. Quando Alexandre o Grande estava viajando pela Índia, ele procurou um grande místico, Diógenes. Diógenes estava deitado na margem de um rio, tomando banho de sol. Alexandre sempre acalentara o desejo de ver Diógenes, porque ele tinha ouvido falar que esse homem, embora não tivesse nada, era o homem mais rico do mundo. Ele tinha algo dentro dele, era um ser luminoso. As pessoas diziam, ele é um mendigo, mas na verdade é um imperador.
Então, Alexandre ficou intrigado. Enquanto viajava, ele ouviu dizer que Diógenes estava nas redondezas. Por isso foi vê-lo. De manhã bem cedo, ao nascer do sol, Diógenes estava deitado nu na areia. Alexandre disse: "Estou contente em ver você. Tudo o que ouvi a seu respeito parece verdade. Nunca vi um homem tão feliz. Posso fazer algo pelo senhor?" E Diógenes respondeu: "Basta que saia da frente. Você está tapando o meu sol. E lembre-se de nunca bloquear o sol. Você é perigoso. Pode impedir que o sol banhe muitas pessoas. Basta que saia da frente." A compaixão não é alguma coisa que você dê às pessoas. Ela simplesmente não bloqueia o sol. Perceba o espírito da coisa. Ela simplesmente não obstrui a divindade. Ela se torna um veículo para o divino, simplesmente deixa que o divino flua através de você. Você se torna um bambu oco e o divino passa através de você. Só um bambu oco pode se tornar uma flauta, pois só ele é capaz de deixar uma música fluir através dele. A compaixão não vem de você. Ela vem da existência, do divino. A bondade vem de você. Essa é a primeira coisa que é preciso entender. A bondade é algo que você faz. A compaixão é algo que a existência faz. Você simplesmente não a impede, não fica no caminho. Você deixa que o sol brilhe, penetre, vá aonde quiser. A bondade fortalece o ego e a compaixão só é possível quando o ego desapareceu completamente. Então, não se deixe enganar pelos dicionários, porque os dicionários dizem que compaixão é sinônimo de bondade. Isso não acontece no verdadeiro dicionário da existência. O Zen tem apenas um dicionário, o dicionário do universo. Os muçulmanos têm o Alcorão como escritura. Os hindus têm o Veda. Os Sikhs têm o Guru Granth. Os cristãos têm a Bíblia e os judeus têm o Talmud. Se você me perguntar quais são as escrituras do Zen, eu vou dizer que ele não tem escrituras. As suas escrituras são o universo. Essa é a beleza do Zen. Em cada pedra há um sermão. No canto de cada pássaro, Deus fala. Em cada movimento ao seu redor, a própria existência está dançando. Compaixão é quando você deixa que essa canção eterna flua através de você, pulse através de você. Quando você coopera com essa divindade, quando você anda de mãos dadas com ela. Ela não tem nada a ver com você. Você tem de desaparecer para que ela exista. Para que a compaixão exista, você tem de desaparecer completamente. Ela só pode fluir na sua ausência. A bondade cultivada torna você muito egoísta. Isso é visível. As pessoas bondosas são muito egoístas, mais egoístas do que as pessoas cruéis. Isso é estranho. A pessoa cruel pelo menos sente um pouco de culpa, mas a pessoa supostamente bondosa se sente perfeitamente bem, se sente mais santo do que você, melhor do que os outros. Ela tem muita consciência do que está fazendo. Cada gesto de bondade traz mais energia e mais poder para o seu ego. Ele fica maior a cada dia. Tudo não passa de uma viagem do ego. Essa é a primeira coisa que é preciso entender, que a compaixão não é a suposta bondade. Ela tem dentro dela